Varela Anual, o programa do Varela já está começando agora. Acesse na internet no YouTube e clique em pesquisar e acompanhe nosso programa. Aqui com a apresentação do seu amigo de sempre, Jonas Varela. E a direção geral do nosso programa, a família Varela, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. E no nosso programa de hoje, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós faremos as indicações do nosso programa para o nosso querido público. Indicamos Vida News, o programa jornalístico da Rádio Vida 102,9 FM, com credibilidade e competência, notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, na apresentação da nossa querida estrela, radialista, jornalista, missionária e empresária, Natália Varela. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, você tem um encontro marcado com Vida News, o programa jornalístico da Rádio Vida. E você pode participar do programa através dos telefones 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 de Fortaleza. Acesse www.radiovidafortaleza102fm.com. Indicamos também a oração da Varela, quarta-feira à noite, no comecinho da noite, às 18h30, né? Na Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota. É onde se realiza a oração da Varela, com a missionária Natália Varela, pregando a palavra do Senhor, ganhando almas, ganhando vidas para Jesus. Então participe da oração da Varela, não importa a sua religião, a sua igreja. Bom, e no programa de hoje nós faremos a leitura do livro Namoro e Virgindade, o autor Paul Eugène Charbonnet, no tópico O Mundo do Outro. Esse tópico aqui é justamente, deixa eu ver qual é o capítulo que nós vamos aqui já. Esse eu encontro aqui, o capítulo, né? É grande, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom, é o tópico O Mundo do Outro, né? Eu já comecei, eu gosto mesmo de olhar direitinho. É o capítulo 3, Adolescência e Namoro, né? O tópico O Mundo do Outro. Quando falamos de namoro, estamos falando do mundo, no mundo da descoberta interior. Vou ajeitar aqui que é para não dar problema. O adolescente descobre na adolescência ela nele e ela nele. O adolescente descobre na adolescência e ela nele o complemento do ser que ele, confusamente, sabia ter necessidade para tornar-se um ser completo. Ninguém é um ser em plenitude sem o outro. Todos precisam de alguém que corresponda e acrescente o mais que se deseja. O mundo do adolescente é o mundo do eu. Essa idade é marcada por um egocentrismo obtuso que faz com que ele só se veja a si mesmo. Durante esses 7 ou 8 anos em que se está à procura de si, em que se preparam a identidade pessoal, o jovem só tem olhos para si próprio, parece um narciso diante do espelho. Seu olhar vai de si para si mesmo. A puberdade, momento da adolescência, é uma espécie de círculo no qual aquele que procura descobrir o que vai se tornando. Primeiro o adolescente vê seu corpo, fica preocupado com os traços que assume que se fixam. Ele sabe que tais traços o seguirão até o fim de sua viagem. Ele ama ou detesta seu rosto, contempla-o, rejeita-o, alegra-se com sua aparência ou se entristece, acha-se belo, acha-se feio, vê-se exatamente como é, sonha como gostaria de ser, conforme o momento e a visão que tem de si mesmo, conhece a euforia ou se mói de tristeza. Da mesma maneira, ele olha para o seu interior, e se alegra ou se entristece. Geralmente não chega a se compreender, a entender o que se passa com ele, a acompanhar os rodamoinhos
as confusões a nadar nas correntes e contracorrentes que o carregam. Surpreende-se, espanta-se, tranquiliza-se, inquieta-se. Ele se sente mais ou menos bem. Hoje ele pensa de um modo, amanhã pensará de outro. Submete-se hoje, amanhã se revolta. Julga-se senhor de si mesmo, mas procura constantemente o apoio daqueles que puderam confirmar seu valor. Suas ideias sobre tal ou qual assunto são claras, mas de repente tudo se atrapalha. Ele sabe e não sabe, quer e não quer mais, deseja e despreza, sente-se cercado pelos outros, mas sofre por não ser conhecido por ninguém. Ele é um eu à deriva. O adolescente está nesse ponto quando o amor aflora e ele começa a descobrir o outro. De repente, de uma semana para outra, às vezes de um dia para o outro, ele se encontra diante de um tu. E a partir desse momento, tudo é diferente, tudo é modificado. Ele não está mais só. Sua atenção desvia-se para ligar-se a um novo rosto, cujo olhar tudo transforma. Esse é um momento decisivo e por isso o namoro é tão importante. Ele abre um universo, descortina uma paisagem, transforma um mundo como uma barca que atravessa o mar para atingir horizontes desconhecidos e imprevistos. A alma do adolescente que namora atinge novas plagas, as do tu desconhecido. Então ele descobre que alguém o espera, que ele merece ser amado e que é capaz de amar. A noite estava escura, subitamente está cravejada de estrelas e se torna um paraíso. Tudo lhe faltava, agora tudo lhe é dado. Nova razão de viver lhe é oferecida porque seu ser, que era inseguro, um simples meio ser, se torna pleno. Tendo descoberto o tu, tudo está salvo. Então, levado pelos seus primeiros amores, o adolescente escapa do eu, meu, para encantar-se com tu, teu. Sua relação consigo mesmo se modifica e ele começa a compreender que só há felicidade quando se ama. Que não existe eu senão depois que se encontra o tu. Descoberta importante que o adolescente deve considerar com muita atenção para não falsificar a relação namorado-namorada e não voltar a um egocentrismo que seria regressão e, como tal, funesto. Eis talvez a razão dos namoros que se multiplicam na adolescência. Porém, todos eles têm em comum a descoberta de um tu que faz a riqueza do eu. Embora a descoberta seja a essência do namoro, existem mais coisas para se falar sobre ela, porque não é apenas qualquer outro que o adolescente descobre nas suas primeiras experiências de namoro. Ele descobre uma determinada pessoa, isto é, alguém com personalidade própria e que não pode ser confundido com ninguém. Uma determinada pessoa que tem seus traços físicos e psicológicos particulares, que tem sua maneira própria de pensar, de sentir, de falar, de sorrir, de sofrer. Esse outro não é, afinal, um ser indefinido. Ao contrário, ele é dotado de um modo de ser bem determinado, claramente sexuado. É um jovem a caminho da masculinidade ou uma jovem que começa a viver sua feminilidade de modo pessoal. Todo namoro, por ser o encontro do ser feminino com o ser masculino, é uma espécie de revelação. Sendo uma revelação, o caráter de descoberta assume toda a sua importância, pois ele é, na verdade, uma iniciação à alma masculina ou feminina. É a própria abordagem das características psicológicas próprias de cada um. É uma exploração atenta de um mundo desconhecido e, de alguma forma, misterioso.
Quando o adolescente atingir a idade adulta, terá se tornado um homem ou mulher ligado pelo destino a um ser complementar e nitidamente distinto dele mesmo. O outro em questão não será um outro qualquer, será mulher ou homem. Portanto, trará consigo uma riqueza bem marcada, um modo de ser profundamente singular. É exatamente esta diferença que faz a complementariedade de um e de outro. Enquanto o ser homem, o homem e a mulher são essencialmente idênticos, mas biológica e psicologicamente eles são profundamente diferentes. Temos então dois mundos psicológicos que exigem ser explorados com muita perspicácia para que a união seja possível em profundidade e para que cada um saiba o que se passa no corpo, na cabeça, no coração de seu parceiro. A identidade essencial de um ou de outro, a identidade rigorosa dos direitos, a identidade do projeto de cada um em construir sua felicidade com o outro não mudam em absolutamente nada. O fato de que há uma maneira de ser própria do homem e outra própria da mulher. Não se trata, logicamente, dos aspectos sociológicos e acidentais da questão. Trata-se dos aspectos mais profundos da psicologia masculina e feminina, e são precisamente esses aspectos que irão estabelecer uma relação serena, equilibrada, satisfatória entre os dois membros do casal. Aqui é preciso considerar a vivência humana. Não se trata de aprofundar sábios tratados, de agitar princípios vaporosos, de manejar considerações alambicadas. É suficiente verificar que um homem é sempre um homem e uma mulher é sempre uma mulher. Dito isto, compreende-se que não é a nível de estudo abstrato que devemos nos situar se quisermos compreender o outro, mas a nível de vida e sob três aspectos: o do homem, o da mulher e o do casal. Então nós voltaremos no nosso próximo programa, continuando vamos concluir aqui esse parágrafo. Nós vamos continuar no namoro ensina. O namoro ensina a arte de viver com o outro, né? Vamos concluir aqui. Mas a nível de vida, sobre três aspectos: o do homem, o da mulher e o do casal. Ora, é precisamente a nível de vivência que se situa o namoro. Vivência do adolescente a caminho do amadurecimento masculino. Vivência do adolescente a caminho do amadurecimento masculino, e vivência da adolescente a caminho do amadurecimento feminino. Vivência do casal de namorados. Pronto, aqui nós concluímos aqui, nós voltaremos com esse próximo parágrafo. O namoro ensina a arte de viver com o outro. Então, o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós, o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Tudo bom e até lá, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.